Fala, pessoas! Aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Patusca Nerd. E hoje a gente vai falar um tema muito especial, muito específico, aliás, que todo nerd eu acho que conhece, que é o bom e velho RPG. Ou simplesmente jogo do demônio, de acordo com as pessoas que nasceram nos anos 80, né? E eu chamei os maiores especialistas em RPG hoje aqui para bater esse papo maravilhoso, a começar por ele, que desde os tempos mais primórdios bíblicos jogava RPG com Pôncio Pilatos, nosso Jesus Cristo. Bruno Raul. Eu pensei que fosse o Diego. Bom, vamos lá. Caramba, ele sempre me pega. Fala, gente, tudo bem? Bom, vamos falar sobre RPG. E assim, o RPG, para mim, cara, fez uma... até perdi a palavra. Ele foi muito importante na minha infância. Jogava muito RPG, inclusive de mesa. Jogava muito Magic, jogava muito Vampiro, A Máscara, Lobisomem, enfim. Peterson sabe o que eu tô falando. E, vamos debater não só isso, mas também os jogos, né? Que depois que eu cresci, eu não tive mais tempo de jogar, que é uma pena, né? Mas o papo vai ser bom, vai render, e vamos ver aí que tem muita gente especialista aqui para falar do assunto. É isso aí, e ele... que veio direto de Portugal, direto do RPG colonial, Renan Roth. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Isso aí, é o RPG dos Tuga. Vamos aí, vamos nessa. Um papo legal, vai fluir bacana aí. Bora lá. Boa, e por último, o homem, a máquina, o maior especialista em RPG para iniciantes que esse país tem, Diego Carvalho. Sou eu. Esse cara é bom demais. E, rapaz, RPG, né, cara, é um dos pilares da cultura pop, né? Sejamos sinceros. Se a cultura pop é o que é hoje em dia, se Senhor dos Anéis é amado, se Dungeons & Dragons explodiu bem no cinema ali, bem não, né? Podia ter sido melhor, né? Porque é um filmaço, divertidíssimo. É graças aos RPGs, né? O nosso joguinho de interpretar papéis, de viver uma vida paralela que nos deixa muito feliz ou triste, dependendo do mestre. E falando em mestre, eu chego no nosso convidado. Um cara que eu posso dizer que é meu amigo, que eu amo odiá-lo, um canalha, mas um coração enorme. O menino que saiu de São João de Meriti, com 14 anos, com uma ideia na cabeça. Um dia eu vou fazer do RPG a minha vida. E hoje, acima dos 30 anos, o exemplo de superação. Peterson Rodrigues, CEO e fundador da D20 Culture. Não é pouca coisa não, hein? Petinho. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Muito bom falar com vocês. Sempre bom falar de RPG. Sempre fico muito feliz de poder falar dessa paixão que me acompanha desde a minha infância. Como o Diego descreveu, um exemplo de superação, praticamente um personagem de anime shonen. Tá aqui para compartilhar um pouco do que eu passei, dos danos que eu tomei e das batalhas que eu sobrevivi. Nosso Narutinho, então? Praticamente. É garoto aqui, tatuado. Olha lá. Cara. Arrepiou. Arrepiou os pelos da epiderme. Olha só. Então é isso, RPG, cara, é o famoso role-playing game. Surgiu em 1970, nos anos de 1970, na verdade, ficou famoso por causa de Dungeons & Dragons, e por aí vai, outros jogos também. Eu sou também muito amador, assim, em RPG. Eu joguei, acho que umas 2 vezes RPG de mesa, que foi Vampiro a Máscara, justamente o Vampiro a Máscara, que teve lá um boom enorme no começo dos anos 2000. Jogava na escola com a galera. E depois, obviamente, só Magic, no máximo só Magic, né, que eu joguei, e também jogos eletrônicos, no caso, né? E começar por uma pergunta muito simples. Uma pergunta muito simples, Peter. Antes de você perguntar, qual que era o personagem que você jogava no Vampiro à Máscara? Vamos ver se ele jogava bem, Peter. Não, eu não jogava bem, não. Não lembro de porra nenhuma. Eu não lembro de porra. Eu lembro que eu jogava
Aí os meninos explicavam pra mim como é que era pra fazer, aí tinha lá um menino lá que contava a história, aí eu queria pegar o livro que eu queria ler. É. Que é o mestre, né? Que é o mestre. Aí ele falou assim, Thiago, faz o seguinte, pega o livro, lê, aí depois a gente volta a jogar. Aí eu li, não lembro de porra nenhuma, porque é muita regrinha. E aí ficou por isso mesmo, daí eu me entreguei de vez ao Magic e fiquei só no Magic. Mas assim, eu queria... Cartinha, né? É só jogar cartinha, botar o terreno, tirar terreno, entendeu? É mais ou menos muito mais fácil. Vira mana, exatamente, vira mana. A galera queria porque queria o Colosso Cruzano, né? Eu também era doido por aquela carta, eu cheguei a roubar de um amigo meu, mas Nada como a Black Lotus, a melhor carta aqui. A Black Lotus, exatamente. Todo mundo queria uma Black Lotus, só que só tinha falsa. Isso porque o Bruno ontem chegou para mim, não sei se eu vou contribuir com o papo. Não, já meteu uma Black Lotus. Aí o Peterson ali já validou, então, porra, já sabe mais do que eu, Thiago. Maluco já vem com Black Lotus. O meu último deck de Magic foi um deck de artefato. A carta mais eu fiz. O Renan lembra de quando eu usava esse deck. A gente jogava na frente da casa dele ali, que fazia barulho. A gente jogava lá, ninguém me derrotava com aquele deck. Ninguém me derrotava. Cara, eu tinha dois preferidos, assim. O meu deck preferido era de elfo, que ou seja... Eu ia falar que tu tem o maior cara de que jogava de arqueiro. Jogava de elfo e jogava de goblin, porque aí eu tinha o de goblin que era muito rápido e o de elfo... Goblin era muito bom, mano. Não, era apelão. O Bruno tem cara de ser aquele cara que ataca de longe, né? Ele foge da batalha, aí fica escondido lá atrás da árvore, dando flechada nos outros. É isso. É isso mesmo. Eu já era sorrateiro, eu jogava, ladrão, pra ficar, escondido, da porrada nas costas, de otário. Nossa, Jesus Cristo. Mas, enfim, fora essas histórias, mais histórias que a gente vai contar durante o episódio, mas começar assim, Peterson. Quando foi que o RPG entrou de verdade assim na sua vida? Qual foi o momento em que você falou, isso aqui é a paixão da minha vida, eu vou viver para poder para crescer com isso? Até profissionalmente. Qual foi esse momento? Quando que o RPG entrou de verdade? Conta um pouquinho de você para nós. Bom, primeiro, agradecer o convite de todo mundo novamente, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. É sempre gratificante poder contar histórias e ter o feedback, ter a audiência, ter o carinho de quem se presta a ouvir. Eu jogo RPG desde muito novo, desde criança, desde os anos 90. Tá chegando aí a quase, mais de 30 anos que eu jogo. E da primeira vez que eu joguei, eu senti já o fascínio que aquele jogo iria exercer sobre mim, porque ele é um jogo onde você pode contar a história do seu jeito, que você quiser. O mundo é seu. Você conta a história que você quiser contar. Então, muito rápido, eu entendi que era com uma linha de controle, que eu poderia fazer o meu mundo do jeito que eu quisesse, do jeito que as pessoas quisessem, que as pessoas fossem interagir com ele. E jogando desde criança, praticamente todas as minhas amizades que vieram na idade adulta, adolescente, vieram por causa de RPG. Gastei muitas horas da minha vida jogando RPG, mais do que eu gastei jogando Football Manager. E eu escolhi esse caminho porque eu gosto de contar histórias. Sempre gostei de contar histórias. Contar histórias sempre foi a minha vida. Sempre. Desde muito pequeno. E desde que eu aprendi a falar, praticamente. Eu amo histórias. Ouvir histórias e contar histórias. E eu imaginava, mais novo, que meu caminho seria pela literatura. Mas jogando RPG tanto tempo, tem duas coisas que eu desenvolvi, que eu aprendi muito bem, que foi aprender a ouvir e aprender a entreter, a contar história. E isso me levou para um caminho muito distinto de literatura, que foi a área de vendas, a área comercial. Porque quando você é um bom ouvinte, um bom contador de histórias, você vende qualquer coisa. E foi literalmente o que eu passei. Eu vendi desde cursos de inglês, até equipamentos importados de construção civil, até apartamentos e eventos. Então eu passei por muitas áreas diferentes na área de vendas, sempre contando histórias. Porque, no fundo, se você vende para pessoas ou para empresas, quem compra são pessoas. E eu sempre lidei bem com pessoas e contar histórias para elas, e deixar a audiência entretida. E eu imaginava que meu caminho seria pela literatura, porque eu tinha o sonho de escrever livros. Eu escrevi livros, lancei livros, publiquei meus livros, fiz o que eu queria fazer, muito novo.
mas eu percebi rápido que não era o caminho que me traria a satisfação que eu precisaria para me sentir completo enquanto profissional. E com o advento da internet, né, a gente que é profissional pré-internet, com o advento da internet e com a internet se popularizando e com os programas de internet criando o streaming, criando um grande rastro depois dele, eu percebi que existia ali um caminho. Porque antes, para você colocar seu programa na frente das pessoas, teria que ser televisão. E colocar o RPG na televisão, até hoje ainda é difícil. Imagina, né, lá atrás. Então, a minha ideia de ter a D20, montar a D20, eu sempre tive esse desejo comigo de contar histórias e de crescer essas histórias com as pessoas comigo. Eu entretia as pessoas que estavam no meu círculo. Quando eu lancei eventos, eu fiz eventos na Livraria da Travessa, em outras livrarias, contando histórias de pessoas desconhecidas que iam até uma livraria para conhecer mais dos meus mundos. Mas com a internet, principalmente com a pandemia, eu percebi que existia ali um mundo onde eu poderia atingir mais pessoas pela internet contando histórias. E aí eu comecei a matutar a ideia original do que veio a ser a D20 Culture. Mas eu quero trabalhar com isso e quero viver disso desde, sei lá, meus 14 anos. Caramba, bem novo mesmo, né? Mas de certa forma, é a idade, né? A idade que começa a aflorar mais a nossa criatividade, assim, né? Sim. No caso, quer dizer, no caso da gente que nós somos mais criativos, né? Por isso Sim. que a gente, eu falo pela minha bolha, né? Que essa galera que tá aqui comigo, que geralmente começou com essa idade. Eu mesmo, eu escrevi meu primeiro livro com 15 anos. Sim. Escrevi meu primeiro livro com 15 anos. Né? Hoje eu tô revisitando ele hoje, reescrevendo ele, porque, né, o vocabulário muda, as palavras mudam, e, cara, é uma visão completamente diferente da vida. Tanto que a história se tornou até mais triste. Mas assim, mas assim, é bem essa idade mesmo. E, cara, e o RPG ele é conhecido por isso mesmo, por ajudar na criatividade da pessoa, né? Aumentar, instigar ainda mais. Mas aí uma dúvida de quem não, vou considerar que eu nunca joguei RPG, tá? Por mais que eu joguei aquelas vezes Vampiro à Máscara, mas eu basicamente nunca peguei para jogar de verdade mesmo RPG. Eu acho que é uma dúvida que eu já ouvi de várias pessoas que não estão na minha bolha, mas ouvem RPG desde o Stranger Things, na verdade. Eles falam assim, quando a pessoa está narrando a história, ele segue o caminho do livro, por exemplo, ou o livro é só um livro de regras? Ou ele mesmo cria ali os caminhos? Ele tem essa liberdade de criar caminhos? Ou ele só está narrando aquilo que o livro, as opções que o livro dá? Legal. Existem algumas coisas nessa pergunta. A primeira delas é, a gente, quando joga RPG, você tem, por exemplo, suplementos de RPGs tradicionais, famosos, Dungeons & Dragons e outros, que você tem a aventura completa. Que você pode seguir cena por cena, jogando, decidindo o que fazer junto com os jogadores. Os jogadores reagem a cena por cena. Ou, por exemplo, tem uma masmorra inteira montada, que você vai jogando as salas de masmorras, os jogadores vão reagindo, bem parecido com a experiência de um videogame. Mas o RPG se torna mais interessante a partir do momento que você deixa a criatividade fluir plenamente e você reage e interage com as escolhas dos jogadores, que vão ser as mais esdrúxulas possíveis, muitas vezes. E não necessariamente é o que está previsto no livro. Isso exige de quem está contando a história uma capacidade de improviso considerável e ajuda a contar histórias melhores. Acho que para contar histórias hoje, para mim, por exemplo, que faço isso profissionalmente, a gente pensa que 60% preparo e 40% improviso. Caramba. Então é uma proporção quase 50-50. Isso me lembra um episódio que vocês fizeram. Foi, acho, um dia só que foi o especial de God of War. Rolou. Não é? Deve ter sido... Sim, você pegou a base do que é o jogo e desenvolveu em cima. E criou uma história em cima do que foi o jogo. Tem até um fã aqui, o cara que tatuou, não posso dizer onde, o Kratos. Nossa. É verdade. A gente teve nesse episódio de God of War com Flow, eu escrevi para jogar uma aventura de 1h30, 2 horas. A gente tinha, sei lá, 3 páginas escritas de história, e o resto foi tudo de improviso. Eu levei miniaturas, levei mapa, levei as coisas, e o resto foi tudo, tipo, vamos ver o que eles vão improvisar e eu vou reagir a eles. A gente tinha uma história montada, começo, meio e fim, que eu esperava que acontecesse, mas como aquilo ia acontecer,
Foi no improviso. Aí entra a magia do RPG, né? Exatamente. Como vai acontecer? Porque não depende só do que está escrito, não depende só do mestre, depende de Exato. todo um conjunto de variantes que pô, você não Jogadores, sabe a resposta, mestres, galera. dado. Dado O viciado. dado maldito, né? Dado viciado. Tem que ser viciado. Mas assim, na minha experiência, né, quando eu jogava Tem que muito. esse corte, né? Tem que ser viciado. Tem que ser viciado, tem que ser. Senão Tem que não ser vai, né? viciado. Senão não Mas vale. o Peterson, eu jogava, cara, assim, eu jogava muito Vampiro, a Máscara, Lobisomem e Mago, né? Acho que eram os três que eu mais jogava. Isso, exato. Eu jogava, o Thiago não lembra quais eram os personagens dele, mas eu lembro os meus. Eu jogava de La Sombra ou Nosferatu, né? Eu achava muito apelão. Mas assim, uma coisa que eu percebo, assim, que eu percebia, e hoje eu tenho, até batendo esse papo com vocês, eu estou refletindo aqui, o quanto essa brincadeira, né, chamada RPG, desenvolvia as crianças, né? Porque, por exemplo, quando a gente se reunia lá, pô, vamos jogar RPG, pô, a gente ficava horas jogando, porque tinha a galera da Lan House, que ia jogar CS, e tínhamos nós, que ficávamos jogando Vampiro, Lobisomem, enfim. Sim. Isso até antes de Magic, depois que a gente começou a jogar Magic. E aí reunia todo mundo, e aí ficava. E a gente sempre usava o mesmo mestre, né? Então era sempre a mesma pessoa que contava ali a história, até porque também para ele se desenvolver. E uma coisa que é interessante é que é o seguinte, porque não só o mestre se desenvolvia, porque os próprios, né, nós aqui, os personagens que estavam na história, a gente acabava se desenvolvendo, porque cada hora o mestre usava a criatividade dele para mudar a história, e aí você tem um obstáculo novo, e aí a gente, pô, e agora? O que eu faço? Né? E aí, então, eu percebo muito isso, assim, e hoje, assim, eu não sei, né, como eu tô bem por fora, tá, desse mundo de RPG, de cartas e tudo, eu não sei como que tá a adesão disso, assim, se tem muita gente, digo novo, tá, igual a gente que tinha 12, 13 anos que jogava, molecada nova, assim, que joga, eu não sei se pode ter mudado muito. Eu acho que talvez quem jogue mais, aí você pode me responder, são a galera mais velha, assim, né, da nossa idade. Mas, poxa, se de fato essa molecada nova não joga, é uma pena, assim, porque realmente desenvolve muito, assim, a criança da adolescência para a vida adulta, sabe? E não só de desenvolver na questão de criatividade, mas também, por mais que ele vá contando a história ali, né, Peterson, às vezes tem algumas situações que a gente vai se deparar na vida real em algum momento. Né? Então, até para preparar a pessoa como que ela deve reagir naquilo, né? Então, cara, eu sempre, sempre fui fã de RPG, e aí depois eu fui pro Magic, né? E jogava Magic, todo mundo tinha Magic. Eu só parei de jogar porque, pô, enfim, todo mundo entrou na faculdade, o pessoal começou a namorar, e aí a vida que seguiu. E aí eu falei, pô, vou ficar com meus decks aqui, eu tinha uma pasta com várias cartas, enfim. Falei, vou vender, enfim, e aí fui lá é que você é do Rio, né? Mas você deve conhecer ali na... Não, Renanzão. Ali no Arquidiocesano, ali naquela avenida. Acho que é Deviante, se eu não me engano. Eu não lembro. Devir. Puta, cara, é demais. É Devir, exato. Então, não, agora ele já está em São Paulo, ele já conhece tudo ali, rapaz. Morando em São Paulo. Então o cara me vendeu o deck de soldado, mano. Puta que pariu, velho. Não, vendi meu deck de Goblin, vendi meu deck não, de... O problema não é ele vender o deck. Foi o que ele cobrou. Pô, produto capilar, meu irmão. Aí é foda, aí não dá. Não, peguei uma graninha. Caramba, Bruno, você trocou por um Clear Man, mano. Puta que... Nossa. É um animal, cara. Head and Shoulders. Não, mas eu quero que o Peterson me responda se essa molecada de hoje em dia de fato jogam ou, cara, é mais gente mais velha, assim. Só dando um adendo, assim, porque quando eu sugeri esse tema pra gente conversar, foi muito em cima disso. Porque ano passado a gente teve, um RPGzão clássico ganhando o jogo do ano, que foi o Baldur's Gate 3. Dungeons & Dragons, apesar de não ter ido bem em bilheteria, o filme foi elogiadíssimo, é super divertido, uma história bem contada. Então, assim, será que o RPG começou a fugir do nicho? Está começando a atrair um público e furar a bolha? Então, acho que esse é um adendo para a gente seguir esse norte na pergunta do Bruno. Legal. Essa resposta ela se divide em algumas camadas que se juntam, né? Acho que a primeira delas que é muito curiosa é que o nerd da nossa geração envelheceu. E hoje, muitas vezes, está em posição de comando. Por exemplo, eu, adolescente, eu nunca tive, até o começo da idade adulta,
dinheiro pra ter Magic. Eu nunca tive dinheiro pra isso. Eu não tinha dinheiro pra fazer inglês, então, tipo, aprendi sozinho com o dicionário em casa. Hoje eu tenho 2 Black Lotus originais. Nossa. Então, assim, a gente cresceu, envelheceu, e a gente, hoje, quem era adolescente nerd naquela época, está em posições de comando, muitas vezes, em empresas diferentes. Seja elas de entretenimento, seja elas de várias áreas. Aqui em São Paulo, a gente teve algumas reuniões com amigos nossos do mercado, e é impressionante a quantidade de CEO, CFO, CMO, que jogaram RPG a adolescência inteira, e que sentem falta, que são dos seus 34 aos seus 45 anos, que amam e sentem falta disso, desse contato. Essa geração envelheceu, e no entretenimento, ela está hoje no comando de operações, como, por exemplo, os Duffer Brothers do Stranger Things, cresceram jogando RPG, jogam RPG a vida inteira, e isso se reflete na cultura deles de produção de show. A mesma coisa o Sven, da Larian. O Sven, ele é um perfil completamente diferente do executivo padrão da indústria de games. Ele cresceu jogando RPG, é um puta nerd, e ele fez o Baldur's Gate porque era o sonho da vida dele. Então, ele fez o jogo que ele queria fazer. E agora abriu mão, inclusive. Falou, toma o Wizard de volta, enfia essa porra no cu. Então, ele fez o que ele queria fazer com o jogo que ele queria contar. Então, a nossa geração cresceu, envelheceu, e hoje ela dita, muitas vezes, direção e rumo nas indústrias que eles estão inseridos. Seja ela no show, seja ela, enfim, em áreas diferentes. Eu sempre enxerguei o RPG como uma potente ferramenta acadêmica. Ele poderia ser utilizado de maneira muito potente no academicismo para fomentar o interesse pela leitura e pela obtenção de conhecimento. Ele te ensina a aprender. Eu passei muito tempo na área de educação, e eu sou um entusiasta da área de educação, e eu acredito que o RPG poderia ser usado muito melhor como ferramenta potente para incentivar a leitura. O Brasil é um país que lê pouco. A gente lê menos que nossos vizinhos, menos rico do que a gente. O Brasil lê menos que a Argentina. Então, a gente poderia utilizar o RPG para ser uma ferramenta disso. Essa geração que cresceu, ela consegue incentivar na medida que os shows te levam para isso. De certa forma, te levam para esse lado. Então, a gente tem o D&D, como a gente falou, que foi um grande sucesso. A gente tem a Baldur's Gate, a gente tem o Stranger Things, a gente tem outras coisas. Não só isso. O fenômeno do streaming, muitos dos streamers hoje que são queridos, eles cresceram, são um pouco mais novos do que eu, mas cresceram vendo essa rebarba do que vocês comentaram do Magic, do D&D, do Vampira Máscara. E eles hoje, na posição de formadores de opinião, né, de ser key opinion leaders do setor deles de streaming, quando eles voltam para o RPG, eles trazem a galerinha que acompanha eles, que muitas vezes é muito mais nova que eles. Então a gente teve um influxo grande de crianças e jovens ali dos seus 12 aos 16 anos entrando no RPG por causa dos seus streamers favoritos. Isso é maravilhoso. Isso é incrível, porque gera uma nova geração de apaixonados por esse hobby que vão consumir e que vão produzir esse conteúdo no futuro, que vão, enfim, sustentar essa indústria no futuro. Hoje na D20, a gente trabalha muito como menos acadêmico e mais entretenimento. A gente é um show. Então a gente tem um público hoje que é ali, de seus 18 a 34 anos. E é muito engraçado a gente ver um choque geracional de pessoas que estão acompanhando a gente, porque às vezes estão no nosso Discord e você vê um cara vira e fala, putz, vamos fazer eles estão montando uma wiki, por exemplo, do nosso cenário. E eles se juntam para fazer uma wiki. O cara vira e fala, pô, vamos fazer uma reunião da wiki? O cara, vamos, eu tenho uma reunião no trabalho, eu chego em casa às 7. Aí o outro, putz, essa hora eu tenho faculdade. E o outro, nossa, essa hora eu tenho curso de inglês, porque minha escola é de tarde e de manhã eu acordo tarde. Então, tipo, tem um garoto de 17 anos, um cara de 40 e um cara de 30, os três fazendo a mesma coisa, que amam o mesmo hobby. Então, essa mistura geracional é incrível, a gente vê isso na nossa comunidade, e ela está acontecendo muito viva no RPG. Acho que o nosso trabalho de quem trabalha nesse mercado e de quem consome RPG de uma forma geral é baixar as barreiras, brigar contra o gatekeeping, para que essa galerinha nova que está chegando seja acolhida, abraçada e realmente queira continuar jogando como a gente quis lá atrás. Acho que o meu trabalho como produtor de conteúdo é principalmente que o RPG seja cada vez mais inclusivo, cada vez mais respeitoso e cada vez mais abraçador, acolhedor para quem está chegando. Porque ele olha e fala, caramba, isso pode mudar a minha vida, como mudou a minha, o Peterson adolescente. O RPG literalmente mudou minha vida, me fez uma pessoa completamente diferente, moldou minha trajetória profissional. E se eu puder fazer 1% disso para quem está assistindo a gente, minha missão foi cumprida. Eu sigo uma menina no Twitter, não sei se você a conhece, o nome dela é Nívia alguma coisa. Sei que ela tá escrevendo ela tá escrevendo uma história, um RPG próprio, ela tá escrevendo. Às vezes ela faz uns streamings com os amigos dela, falando, narrando, né, essa história que ela tá escrevendo e tudo. E ela fez baseado em Baldur's Gate 3, né? É a Nívia Alonso.
A Nívia Alonso, exatamente ela. Ela tava aqui Exatamente no ela. estúdio. Que da hora. Às vezes eu converso, às vezes eu interajo com ela ali no Twitter e tudo mais. Apesar que eu interajo com todo mundo, tá? Os meninos me acompanham mais no Twitter do que eles mesmo escrevem alguma coisa. Mas assim, ela falou esses tempos atrás sobre esse choque geracional que o RPG ele está trazendo e com muitos benefícios, principalmente nessa nova geração, que é a tão famigerada geração Z, né? Que a gente critica, mas ao mesmo tempo a gente meio que abraça porque eles têm um acesso muito mais fácil à tecnologia, eles já nascem basicamente com acesso à internet, já nascem conectados. Então, ao mesmo tempo que eles têm informações mais privilegiadas do que nós e os nossos pais tiveram, mas ao mesmo tempo eles não sabem utilizar essas informações, né? E a inclusão dessa galera no RPG tá meio que mudando essa história, tá trazendo essa galera da geração Z até para leituras, né? Até para tá ajudando um pouco essa galera, né? Então eu tenho visto através do próprio Twitter um crescimento bem considerável desse público jovem ao RPG, não só, aliás, incentivados pelo digital. No caso, Baldur's Gate 3, o próprio Final Fantasy, com o remake que lançou em 2020, a partir do remake. E então tanto que o Final Fantasy XVI, que não é RPG, foi muito criticado, né? O Final Fantasy XVI. Mas assim, a galera ela começou a abraçar isso muito mais por ter essa aceitação, por falar assim, porra, aqui eu tô me sentindo muito mais incluso, aqui eu tô me sentindo bem com essa galera, né? Sem dúvida. E incentiva muito a criatividade, né? Sem dúvida. Tem um fenômeno muito curioso dentro do TikTok, que são os dos resumidores de livros em TikTok. E assim, a quantidade de livros que entrou na lista de best-selling aqui no Brasil e lá fora, por terem viralizado no TikTok, é surreal. Surreal. Então, essas ferramentas ela tem um poder de alcance muito maior e muito mais democrático do que jamais foi a televisão. E a gente ainda não aprendeu a lidar completamente com as potencialidades dela. Em termos de empresa, a D20, a gente tenta estruturar uma comunicação que seja multigeracional, tendo rostos diferentes, de épocas diferentes trabalhando. Por exemplo, agora, citando até o exemplo de Baldur's Gate. Baldur's Gate é um cenário de fantasia que se passa no mundo de Forgotten Realms, que é o mundo de fantasia mais famoso de Dungeons & Dragons. Talvez vocês não saibam, mas já consumiram conteúdo em Forgotten Realms, mesmo sem saber. Baldur's Gate se passa lá, o filme do D&D se passa lá, tem uma coleção de Magic inteira que se passam em Forgotten Realms, e ele foi criado por um senhor americano, canadense, o Ed Greenwood, e ele criou o cenário de campanha dele de fantasia Forgotten Realms antes do RPG. Ele criou esse mundo antes do RPG existir, e popularizou com o RPG. O Ed agora ele é parceiro nosso, vai lançar conteúdo com a gente nos Estados Unidos, no Canadá e aqui. E assim, é um senhor de quase 70 anos que ele está aprendendo, depois de muitos anos, a se comunicar com a geração Z através da internet. Gravando vídeo pro TikTok. E assim, pra gente é super incrível ter ele com a gente, porque ele viu o RPG nascer, literalmente. Ele estava lá quando ele nasceu, e ele já estava trabalhando quando ele nasceu. Ele escreve fantasia, escreve mundos de ficção há quase 60 anos. Há mais de 60 anos. Então, assim, é muito legal ver essa pessoa que, tipo, viu isso tudo acontecer, vendo essa galerinha chegando e falando, gente, pode vir, é muito legal, pode vir que é legal sim. Sabe, não tem aquela relação de tipo, isso é coisa de velho. Não, pode vir, é legal pra caramba. E eu sei o que eu tô falando, pode vir. É muito doido isso, porque, assim, a gente tá numa geração de celular, né? A gente falou de tecnologia e tal. Mas a gente ainda não sabe direcionar a criança ao conteúdo no celular. Pô, tipo, eu sou um cara que, modéstia à parte, eu entendo de tecnologia, sei mexer nas coisas, entendo os perigos e também entendo as qualidades. E, cara, eu tenho uma dificuldade enorme com o meu afilhado. Meu afilhado tá com 8 anos para 9. E, cara, ele sai do colégio, celular. E é joguinho no celular. O tempo todo. Ele não interage muito com as pessoas. Sim. E RPG é uma parada que você tem que interagir com outros para jogar. Você não vai jogar sozinho. Sem dúvida. Então, assim, tomara que realmente chegue mais nessa galera para poder, eu pegar ele e falar, cara, para de ver esses conteúdos que você está vendo, testa esse aqui. Sim. Para ver se você se encaixa, para ver se você gosta. Porque é muito difícil você dialogar com os garotos
pô, 6 a 12 anos hoje. Porque é outra geração, cara, completamente diferente, cara, do que a gente viveu. Até pensando nisso, cara, a gente teve uma série de lançamentos agora. A gente lançou primeiro Fuga do Sanatório Moro, que é um jogo que a gente lançou de board game, que desmistifica doenças mentais. Foi escrito e desenvolvido junto com psiquiatras do Instituto das Clínicas aqui de São Paulo. É baseado no livro do H.G. Wells, Sanatório da Ilha do Dr. Moreau. E ele se passa numa espécie de sanatório com criaturinhas fofas que sofreram experiências mágicas, científicas, e deram poderes para elas. Eles precisam escapar dos sanatórios, que as coisas fiquem muito ruins para elas. Mas a ideia do jogo é desmistificar as doenças da mente. Então, tem pessoas com borderline, enfim, várias coisas de tipo como personagens. A gente lançou Avatar na sequência. Avatar foi o nosso segundo lançamento, foi um sucesso, muito legal. E na próxima agora, nosso próximo lançamento, que sai ainda esse ano, agora no final de abril, começo de maio, é um jogo multigeracional, que é Castelo Rá-Tim-Bum. A gente vai lançar um jogo, um board game de Castelo Rá-Tim-Bum, que ele é feito para pessoas, para adultos jogarem com crianças. Ele é feito para que os dois se divirtam juntos. O adulto se diverte com as dificuldades da criança de responder coisas mais sofisticadas, e a criança se diverte com o adulto com a dificuldade de pegar conceitos abstratos que uma criança é muito fácil. Sabe aquela brincadeira do Pequeno Príncipe? O que você está vendo aqui? É uma cobra que engoliu alguma coisa. Não, cobra, um chapéu. Essas coisas desse tipo, que a criança tem a visão diferente. A gente está criando um jogo pensando em como a criança pode interagir com o adulto jogando. Então, Castelo Rá-Tim-Bum é um cenário super querido, super nostálgico. Eu acredito que ele tem muito a contar ainda para as novas gerações. A gente quer trazer um pouco dessa magia, comemorando os 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, para esse jogo multiracional. Então, esse jogo, Diego, você pode pegar e jogar com seu afilhado super tranquilamente, a partir de 6 anos de idade. E eu tenho certeza que ele vai rir muito da sua cara com as coisas que você não vai conseguir fazer com esse jogo. Não, e é legal. Eu fico assim pensando, você falou Castelo Rá-Tim-Bum, você vê como é que a gente não está tão errado no tempo, né? Porque a gente, recentemente, a gente falou sobre Castelo Rá-Tim-Bum num dos episódios. Então... Faz 30 anos esse ano, em 9 de maio. É legal, a gente estava falando disso, né? Da diferença da infância na TV na nossa época. Nossa, sim. Não, porque eu sou de outra época, né? Eu tenho uma idade um pouquinho acima de vocês. E a de hoje, né? O que consome na televisão e o que não consome na televisão, né? Na tela, no celular, no YouTube. Não tem mais aquela gama de canais que você chegava na hora do almoço, ligava na Xuxa, depois você ia para o SBT para ver Chaves. Não tem. Ia para Manchete para ver Cavaleiro. O Changeman Jaspion, né? É diferente, cara, o conteúdo hoje em dia. Você tem tudo aí disponível e às vezes você não tem nada ao mesmo tempo. Porque você fica limitado ao negócio. Ter todos os streams e não ter o que assistir, né? É muito exatamente. É isso. E você tendo uma criança que, cresceu e no meio do seu desenvolvimento veio uma pandemia, ela ficou enclausurada em casa, se já tivesse alguém pensado, falou, cara, eu preciso pensar nessa nova geração. Preciso fazer que um adulto se comunique com essa criança. Porque é um problema social que a gente tem. Sim. Né? Desde sempre. Desde sempre. Sempre existiu o choque de geração e outra. A gente tem o jogo do Rá-Tim-Bum, que é um jogo pensado para isso, mas a gente também tem conteúdos voltados para o público infantil, além do conteúdo voltado para o público adulto. Então, a gente está tentando atingir todas as áreas que a gente dialoga. A gente tem um jogo de fantasia trágica, adulta, horror, que se passa no mundo onde o mal venceu. Então, é um jogo super pesado, melancólico, dramático, nada de risadinha, nada colorido, bem terrível. E a gente tem um jogo que é o Little Lich, um quadrinho, que é um Lich ajudando as criaturas do mundo mágico a resolverem probleminhas para crianças de idade escolar, sabe? Então, assim, a gente quer trazer a fantasia, trazer o lúdico, trazer o mágico cada vez mais para naturalidade. Eu não quero viver de novo o que a gente viveu em 2003, quando em Ouro Preto existiu aquela demonização, aquela caça ao RPG, porque ele é uma ferramenta realmente poderosa de modificação e de aprendizado. É que vem muito daquelas essa questão de demonizar o RPG é muito a galera, é muito da ignorância da galera, né? E isso partiu 100% do conservadorismo daqui, da onde eu tô, né? Sim. Que partiu daqui, porque aí a moda, exatamente, exportaram muito essa coisa. Sim, sempre é, e principalmente daqui. E principalmente desse lugar aqui, porque o conservadorismo aqui é muito forte, né? E a gente vê isso no próprio
A gente viu isso claramente na 4ª temporada do Stranger Things. Né? A gente viu isso claramente. Sim. Mas isso vai muito daquelas imagens, vai pegar um dragão, um goblin, que é um monstrinho ali, que pode ser bom, mas ele é relativamente mal, né? Ele é retratado como uma criatura maligna e tudo mais, e as pessoas não entendem. As pessoas, elas não elas são extremamente ignorantes quanto a isso. É o diferente, né? O cenário diferente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar Magic, teve uma época que minha mãe quis jogar fora minhas cartinhas. Quem não passou por isso? Thiago guardou lá em casa, né, Quem não Thiago? passou isso? Teve uma época que eu guardei na casa do Renan. O meu deck. Eu tinha o deck de elfo. Aí nunca me esqueço, minha mãe catou o deck de elfo. Viu lá as orelhinhas assim, ele. Que isso? Esse negócio do esse diabo, misericórdia, vou levar na igreja, que não sei o que. Ia dando risada. Ia dar que diabo, mano. Cara, é impressionante, né? A gente tá falando do que? Anos 90. Anos 90. Né, cara? Caraca, Nos e a 2000, galera... né? No caso, nos 2000, no meu 2000, caso. né, no seu caso. Pô, até hoje, cara, tem esse negócio de ficar botando a fé própria, a religião, pra tudo, cara. Pô, deixa os outros ser felizes, cara. Não tá fazendo nada, tá sentado um grupo de amigos, rindo, se divertindo, contando histórias, jogando a criatividade lá em cima. Qual o mal que tem nisso, cara? É muito complicado. Mas qual é a diferença? É outra geração, né, Diegão? Assim, eu entendo o que você está falando. Cara. É outra. Nossos avós, nossos pais é outra coisa. Né? Assim, dá até para entender o lado deles, né? Porque realmente eles não conhecem, enfim. Mas eu acho que é por conta da outra geração mesmo, né? Até explicar e tal. Eu também passei por isso, né? Não explicar não adianta. Não, eu sei. Não vale a pena. Eu não passei. Tentar explicar às vezes piora. Às vezes piora a situação. No meu caso, piorava. Às vezes, sabe o que era engraçado na época? Assim. Ele é só um bicho verde que rouba as coisas dos outros. Ele é só rateiro. Só isso, que mano. isso? Nada demais. Mas assim, na época lá, no começo ali por causa do Senhor dos Anéis e tudo mais, principalmente nas duas torres, eu tinha que baixar, naquele momento lá no começo da Batalha do Abismo de Helm, que os Uruk-hai chegam ali no abismo e tal, e aí eles começam a gritar e tal, eu baixava quase no último volume, no volume mais baixo, para minha mãe não ouvir que ela já gritava, já tá assistindo esse filme do demônio, que não sei o que, de lá na cozinha ela já ouvia. Muito engraçado. Mão levantada na outra. Eita, sacanagem, sai do meu filho. E sabe o que era engraçado? Aí às vezes ele ia lá pra casa pra assistir, minha mãe também era da mesma religião que a mãe dele. Foda-se. Agora, Thiagão, quando você jogava Magic, você usava Shield nas suas cartas? Shield? Não usava. Deixa eu lembrar agora. No meu deck de elfo eu usava Green Shield, no meu deck de counter azul, eu já usava o Blue Shield, que era aqueles protetores, né? Terreno, porra. Sleeve. Uhum. Lógico. Tinha aquelas foil também, né? Aquelas brilhantes, né? Sim. Eu usava, cara, no de artefato eu tinha quase todos, né? Porque eu tinha que usar, eu tinha quase todos. Eu tinha 5 de cada terreno que eu usava. Nossa, era muito apelão aquele meu deck. Era muito apelão. Eu tinha uma carta, tinha um artefato que eu usava, que você virava dois terrenos, você descia uma criatura. Virava 2 terrenos, descia uma criatura. Virava 2 terrenos, descia uma criatura. E tinha um outro que você virava 3 terrenos, eliminava a criatura alvo. Tinha um artefato. Eu só não lembro muito bem os nomes, mas sou péssimo para lembrar de nome. Mas era exatamente assim. O que eu adorava quando eu usava o deck de counter, o deck azul, é que, sei lá, meu primo, meu amigo, sei lá, enfim, alguém descia uma carta, eu anulo. Puta que cara, sensacional. Pô, eu sofria contra o deck de elfo de um amigo meu, mano. Porque o deck de elfo dele era próprio para ganhar vida. Ele fez o deck dele para ganhar vida. Teve um jogo que eu perdi, ele tava com mais de 70 pontos de vida.
Ele tava. Deck de elfo era vida ou era mana? Um dos dois. Um dos dois. Mas sabe o que eu ia perguntar pro Peterson? Falando sobre Final Fantasy, eu jogava muito Final Fantasy, né? Eu jogava o 7 no PlayStation 1. Infelizmente não zerei, porque não passava de um boss lá. E aí, Peterson, eu fiquei muitos anos sem jogar videogame, o pessoal sabe aqui. E aí, agora que eu peguei, né, recentemente o game aqui, o console, obviamente que mudou tudo. E aí, eu quero saber quero saber muito a sua opinião nesse sentido, ainda mais com você que desenvolve também. Porque, por exemplo, eu percebi que esses jogos, assim, não só de RPG, tá? Isso, sei lá, futebol, qualquer jogo hoje mudou muito, né? Antes, cara, o jogo acabava, hoje tem DLC, enfim, várias coisas aí que para complementar, para você até pagar mais. Mas uma coisa que me incomoda muito no jogo de RPG de hoje, por exemplo, o Final Fantasy da vida, é que, assim, cara, primeiro que são muitas missões secundárias, e dependendo da missão ou do seu personagem ali, você tem que gastar muita grana para ficar upando ele. E antes não existia isso, né? Eu sei que hoje em dia isso mudou muito, né? Mas queria saber, até você como um especialista nisso, qual que é a sua opinião sobre, assim? Você acha que, Bruno, faz sentido, não faz sentido, mais ou menos? Minha opinião é essa aqui, porque tem esses motivos aqui que justificam isso, porque e aí fica um jogo muito grande, e eu, como não tenho muito tempo para jogar RPG, cara, eu às vezes fico assim, nem vou jogar, porque, sabe? Eu queria saber a sua opinião. Legal. A gente, só pontuando, a gente está falando de duas indústrias diferentes, né? Por mais que elas trabalhem com o mesmo tipo de jogo, a gente fala de duas indústrias diferentes, uma indústria muito mais editorial e gráfica e física de papel e conteúdo, e a indústria digital. A indústria digital ela tem uma demanda de gastos cada vez maiores. Hoje a gente tem um jogo custando mais caro que grande parte dos filmes feitos. Então a gente tem um jogo custando $200 milhões, $400 milhões. É difícil para uma empresa de capital aberto conseguir sustentar e devolver para os investidores e acionistas uma quantidade de dinheiro sem entregar um jogo que é multifacetado, que é longo, que a pessoa gasta um tempo jogando, ela precisa gastar dinheiro adicional, precisa gastar DLC. É difícil entregar resultado para o mercado. E aí a gente vai entrar no capitalismo tardio, vai falar de coisas aqui de economia, mas é difícil entregar para um jogo, um produto que satisfaça o apetite cada vez mais voraz de investidores de empresas de capital aberto. A própria Hasbro passou por isso, com Dungeons & Dragons. Enfim, passam por isso recorrentemente os estúdios, com a demanda cada vez mais voraz de entrega de resultados e dividendos. Quando a gente olha o exemplo do Baldur's Gate, por exemplo, por que o Baldur's Gate é um jogo fechado em si só, sem DLCs, sem cosméticos, sem gastos extras? Por quê? Porque é uma empresa de capital fechado, o dono é ele e a esposa dele, e ele entregou um jogo que ele queria contar uma história e entreter as pessoas. Foi um sucesso estrondoso. A gente tem exemplos, por exemplo, da Nintendo, que é uma empresa das mais antigas do mundo, está aí há quase 200 anos, fazendo jogos praticamente do mesmo formato, né, com o mesmo propósito, mas inovando sempre nos jogos seguintes. Então, Zelda, quando sai, ele inova a indústria, ele muda a indústria. Então, a gente tem uma indústria que ela está passando por um momento que eu enxergo como um momento de bolha, a indústria de games digitais, ela está passando por um momento de bolha, é insustentável, mas não é só a indústria de games, como eu falei, isso é reflexo do capitalismo tardio, né? Isso está acontecendo com a indústria de jogos digitais, está acontecendo com a indústria de animes. A gente teve agora o CEO de um estúdio japonês avisando, o jeito que se produz anime hoje é insustentável com a receita que a gente gera. Como assim, mano? Tá se consumindo mais anime que jamais se consumiu na história. Como assim dinheiro não dá? Você tá indo pra onde esse dinheiro? Sabe? Então isso é exemplo de várias indústrias passando pelo mesmo momento, que a gente só tem o futuro, e o futuro é cyberpunk mesmo, botar implantes de robô na cabeça e lutar contra o sistema. Cyberpunk em 2077. Ele falou cyberpunk. O CEO, acho que da Saber, também falou isso, que os jogos a $70, cara, são insustentáveis, cara, não dá. Sabe? Porque a galera não tem dinheiro para ficar gastando. A Take-Two, o dono da Take-Two falou sobre isso também, né? Não, o cara da Ubisoft, se não me engano, foi o da Ubisoft. Ele falou que não tem mais como, não é mais sustentável
você vender jogos a $70. Tem A que ser gente no mínimo viu, ali a gente 75, viu com o 80. preço do jogo do Star Wars R$650. Ô, louco. É o que eu tô falando, Gabriel. Vou comprar, mas Isso é sintomático do momento da sociedade que a gente vive, do estágio do capitalismo que a gente está, né? Então, isso reflete em todas as indústrias. A gente precisa encontrar ferramentas de tornar o entretenimento acessível. Por exemplo, do que a gente faz, grande parte do conteúdo que a gente faz, principalmente digital, de séries, webséries, as mesas de RPG que a gente faz e transmite, são conteúdos gratuitos disponíveis na internet. Então, qualquer um pode assistir. A gente tem outros tiers de apoio, outros conteúdos que são pagos. A gente, como uma empresa, a gente tem investidores hoje que a gente precisa prestar contas, precisa dar resultado, mas o nosso foco sempre vai ser em trazer uma experiência, pensando na experiência de quem é fã. Como eu, lá atrás era, e não tinha condições de comprar as coisas e comprava o que tinha na banca, eu quero que a pessoa que está chegando agora tenha condições também de conhecer esse universo de maneira mais simples e direta. Avatar, por exemplo. A gente lançou Avatar agora. Avatar, o tier mais caro de apoio do Avatar, um livro de RPG custava R$940. Putz, é muito caro, mas vem com uma série de produtos adicionais, que é o pacote de luxo, certo? Quanto custa o pacote mais barato de Avatar para você ter o livro na mão? 0. Você tem um livro digital de 55 páginas com todas as regras, você pode baixar e jogar ele gratuitamente. Ou seja, o pacote de entrada custa R$0. Por quê? Porque a gente quer que ele seja democrático, a gente quer que mais pessoas tenham acesso a ele, a gente quer que ele seja difundido, a gente quer que as pessoas falem sobre, que as pessoas consumam ele. Então, o primeiro tier é gratuito. Você consegue jogar o jogo inteiro, toda a experiência, sem comprar nada do que a gente produziu. Acho que com o mercado tendo essa lógica e pensando de maneira muito mais no experiência do usuário e menos no investidor, a gente vai mais longe. Pô, Tem mais parabéns. chance de dar certo, né? Você está pensando no consumidor final e ele vai te dar algo em troca. Exatamente o sucesso. Você acabou de descrever, ipsiliteris, o sucesso de Baldur's Gate 3. Ele foi pensado na experiência de quem ia jogar o jogo e não do investidor que estava pagando para aquele jogo existir. Quem comprou o jogo, por isso que ele ganhou todos os prêmios que existem. Porque ele foi todo pensado para a experiência. Ele ganhou Zelda, sabe? Tipo, cara, assim, acho que nenhum RPG. A gente tá falando, não é um RPG igual a Fallout, não é um RPG igual um Persona, sabe? RPGs de modelos diferentes de jogo, um Skyrim. Cara, é um RPG clássico, classicão mesmo de computador. Sim. Pesado, assim. Ele conseguiu ser um jogo mais leve, divertidíssimo, Sim. com uma história muito bem contada e personagens. Cara, não tem como. Se você tem uma história legal, uma gameplay boa e personagens marcantes, cara, é a receita do sucesso. Não tem como. E o jogo fechado de si só, né? A história completa, fechada de si só. E, assim, qualquer um pode pegar o jogo, comprar e jogar ele inteiro. Eu não terminei ainda, não consegui terminar ainda, por tempo, tô no terceiro ato. Mas o que eu joguei, tô jogando também no modo completionista, né? Então, eu clico em cada lugar que existe no mapa, falo com cada NPC que existe, converso com cada animal. Vejo um animal diferente, eu casto. Você nem gosta, casto, né? Pô, conversar com animais e conversa. Tem um boi ali, o que esse boi tá falando? Vou descobrir, vou lá e converso com ele. E ele tem missão. É isso que é o mais legal, os caras pensarem em todos os detalhes da experiência do usuário. É isso, pensar em todos os detalhes. E fazer você, cada vez que você joga, você conseguir uma experiência diferente, uma forma de conclusão diferente de cada missão, do trajeto. Isso vale mais do que você fazer uma DLC, cara, porque o jogo em si ele já te abre diversas possibilidades. Aproveitando que a gente falou de Baldur's Gate 3 e que a gente já está meio que caminhando para o nosso final da conversa, que jogos, assim, vamos falar no geral, assim, que são os grandes RPG referência da galera? Tirando os Dungeons & Dragons, que são da Vampire. Que são os jogos assim que a gente fala de RPG, aqueles que realmente atingiram um nível assim de excelência. Legal. Pensando em RPG de mesa tradicional, né, editorial, papel e caneta, a gente tem, obviamente, o Dungeons & Dragons é o maior de todos, incomparavelmente. É um fenômeno da cultura pop. Gerações diferentes no mundo inteiro conhecem Dungeons & Dragons de uma forma ou de outra. Então é difícil ter qualquer coisa que se compare com ele. Até porque depois que ele foi comprado pela Hasbro, um gigante de entretenimento, ele se tornou ainda maior. Ganhou ainda mais escala, ganhou escala global, enfim. E muito disso foi pago pelo dinheiro do próprio Magic. É uma história bem interessante, inclusive, de como o Magic sustentou os investimentos no Dungeons & Dragons. Porque o Magic é uma empresa de 100 bilhões, né? Fatura muito. Ainda mais agora que eles lançam carta a cada 2 horas. Então, assim, fatura muito. Dungeons & Dragons é incomparável. A gente tem, na fantasia medieval, sistemas como Pathfinder que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos e espalharam para o mundo inteiro também. E tem jogos digitais muito legais, que é Path of Exile, todos os jogos. Na verdade não é esse nome, não. O nome qual é o nome do jogo? Tem 2 jogos muito legais. Pillars of Eternity.
Pillars of Eternity, bom pra caramba. Tem muitos O jogos nesse Pathfinder formato. tem jogo também. Tem o Pillars of Eternity e tem o Pathfinder. Acho que tem 2 jogos de cada um, se eu não me engano. E tem mais um, eu esqueci o nome agora. Rythius, Path of the Rythius, uma coisa dessa. Tem alguns, fugiu a memória agora. Mas É tem porque alguns esses eu jogos de Pathfinder tenho, então eu lembro. também. Tem O alguns jogos de Pathfinder. Mas tem a própria a linha de Vampiro, que trouxe toda uma geração de jogadores novos que não queriam hack slash e matar monstros nos anos 90, que queriam interpretar as criaturas sombrias e trágicas da noite, vampiros, lobisomens, magos e múmias e fadas e coisas do tipo. Esses 3 seriam hoje assim, os mais difundidos. A gente tem toda uma série de engines novas, de jogos novos, que rodam com um público completamente diferente. Por exemplo, Avatar, ele funciona com um sistema chamado PBTA, que é Powered by the Apocalypse. PBTA é um sistema aberto, gratuito, genérico. Você pode jogar qualquer jogo com ele, e ele roda muito bem no sistema de Avatar. Você pode contar histórias onde, assim como no desenho, não sei se vocês são familiarizados com a história do desenho de Avatar, mas nem todos os combates são resolvidos com violência. Muitas vezes você resolve os combates, conflitos com conflitos morais. Você, cara, por que a gente está lutando? Não tem motivo pra gente lutar, a gente deveria ser aliado. Sabe? E a gente conseguiu, inclusive jogando as mesas, contando histórias, inclusive uma das mesas que a gente jogou foi com o próprio dublador do Aang, jogando como Aang. Então fez um puta sucesso. Puta, que da hora. A gente Legal, consegue hein? resolver o conflito sem combate, convencendo os adversários de tipo, gente, a gente é vítima dessa guerra. A gente não deveria estar se batendo, a gente deveria estar se juntando e batendo no Estado. Você Sabe? falando isso, eu lembro logo, sabe de que jogo? Undertale. Undertale, maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente isso, você pode resolver no amor. No amor, exato. No amor. Dungeons and Dragons é mais difícil. Dungeons and Dragons, o monstro tá lá e você precisa cacetar ele com a espada. Mas existem jogos com outras propostas hoje, pensando justamente numa coisa que vocês falaram lá atrás. No desejo de uma geração nova de ter experiências novas e diferentes. Eu não quero jogar o jogo que meu avô jogava. Eu quero jogar um jogo novo, pensado diferente, que eu possa fazer coisas diferentes. E surge uma série de jogos novos que tentam trazer experiências e simular experiências diferentes para um tipo novo de público. Eu vou Mas essa velho geração, mas assim, jogando Dungeons and Dragons. essa geração, a geração antiga, a geração mais velha, né, dessa Z, eles estão aceitando mais as coisas novas ou ainda a maioria da galera tá meio travada? Cara, é muito inclusivo. O Brasil, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, de como o RPG ele é pulverizado no Brasil em sistemas e conteúdos diferentes. Nos Estados Unidos, você está agora, Dungeons and Dragons é absolutamente dominante. Sim. Absolutamente dominante. Pouco espaço. Mas assim, o mercado norte-americano é 150 vezes maior do que o brasileiro. Então, o nicho no mercado americano fatura milhões. É a mesma coisa que você olhar um estúdio indie na China. Um estúdio indie na China tem 300 funcionários. Um estúdio indie no Brasil tem um cara que desenha, programa, vende o jogo. Então, assim, a gente está falando de mercados diferentes. Então, nos Estados Unidos, o D&D ele é um colosso de 85% do mercado, talvez um pouco menos hoje. No Brasil, a gente tem isso muito pulverizado, dividido. D&D não é absoluto aqui, mas ele é o mais jogado. Mas existe espaço para uma série de outros jogos, porque a nossa comunidade é uma comunidade muito plural, muito diversa. Esse diálogo chegou agora nos Estados Unidos. Esse diálogo de pluralidade e diversidade veio da Europa, veio da América Latina, principalmente, os criadores latinos, e está chegando agora nos Estados Unidos. Porque durante muitos anos, muitos anos, o D&D dos Estados Unidos foi o clube do garoto branco do porão. Muitos anos. E isso mudou. Hoje ele é cada vez mais inclusivo, tem pessoas cada vez mais mulheres jogando, pessoas LGBT jogando, pessoas people of color jogando. Então, isso mudou muito nos Estados Unidos, está muito mais aberto, mas isso foi uma onda que veio globalmente para os Estados Unidos. Não começou daí para cá, veio dos europeus e dos latinos jogando e mudou. Então, o Brasil hoje tem isso difundido, uma cultura de modo geral, de jogos variados que a nossa comunidade abraça e entende, muito porque as nossas gerações mais novas são mais adeptas ao novo e acabam rejogando jogos melhor. E aqui, pelo menos na região onde eu moro em Bridgeport. Do lado aqui tem Fairfield, Trumbull e Easton e Westport. Cada cidade ali tem 2, 3 shoppings. Eu já fui em 5 desses aqui. 5. Cada um tem um espaço para RPG. Cada um deles. Cada um deles, assim, tipo, não é um shopping, não. Cada um deles e sempre tá cheio. Galera novinha, pai levando criança para comprar carta de Magic, Digimon, assim, irado. Galera jogando D&D. O maior evento do mundo de RPG nos Estados Unidos é a Gen Con. Acontece em Indianápolis, uma vez por ano. Eu tava no ano passado, vou esse ano de novo. Você chega na cidade, você chega em Indianápolis. Indianápolis é a cidade, cara, da Fórmula Indy.
sabe? De 500 das milhas. 500 e tal, milhas. não sei o quê. Exato. E tem o Indiana Pacers, tem toda a parte da NBA, tem toda uma cultura de esportes em toda a cidade. Mas, quando tem a Gen Con, é o maior evento de RPG do mundo, a cidade se torna o lar dos gamers. Você chega no aeroporto da cidade, tem mesas de RPG montadas pelo governo da cidade, para as pessoas chegarem no aeroporto e jogarem. Que legal. A gente voltando pro Que Brasil, foda. pegando É foda. voo para Houston, a gente voltando pro Brasil, tinha mesas com pessoas saindo do evento com malas ainda jogando. Aproveitando as últimas horas, Nossa. jogando com amigos do mundo inteiro. Então, no nosso hotel tinha pessoas do Japão, da Coreia, da Alemanha, aqui da América Latina, todo mundo falando a mesma língua, que era tipo, como jogar, contar histórias. Sou um elfo, sabe? Isso mostra como a cidade conseguiu abraçar e passar essa cultura para gerações diferentes. E não é nem só a cidade, isso é uma cultura do norte-americano mesmo. Do estadunidense, ele sabe fazer entretenimento. Vou pegar um exemplo que eu vi esses dias, que não tem nada a ver com RPG, que foi o WWE anunciando a volta do Undertaker. Meu irmão, eu parei pra ver. Eu que nunca fui muito fã, eu sei quem é o cara. E eu parei pra ver. Eu vi aquela cena, eu falei, meu irmão, os caras sabem fazer. Sim. O jeito que a galera urra. Porque apagou a luz, meu irmão. Era show do Michael Jackson. O Michael Jackson ficava parado. Sim. Sério, olhando para as pessoas. Eles sabem fazer o entretenimento de uma forma que o brasileiro ainda não sabe. A gente é Major League Soccer, Exato. Pô, e a gente tem potencial de ser o top no mundo de qualquer coisa. Mas a gente não sabe fazer. A gente fica preso a tanta coisinha política de passado, Sim. de valorizar o de fora e não o interno, que a gente se perde nesse momento. Você está falando, o Thiago falou de shopping. Pô, meu irmão, como assim São Paulo não tem locais? O próprio Rio de Janeiro. Pô, o Nordeste brasileiro, que é apaixonado, cara, em RPG. Sim, sem dúvida. A gente não faz, cara. O governo não pensa isso. E é isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar pro Peterson se aqui em São Paulo tem lugares, né? Igual lá nos Estados Unidos, no Tiagão, lá que tem vários shoppings e tal. Aqui não tem, o Peterson, também, assim, em vários lugares. Mas ele vai fazer. Um dia ele vai fazer. Tem lugares, assim, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma loja no Brooklyn, que é uma das mais antigas, a antiga Terra-média, agora é a Universe, que ela tem eventos gratuitos durante o mês inteiro, todos os finais de semana, para as pessoas jogarem RPG. Tem um final de semana que é todos os jogos. Tem um final de semana que é só board game. Tem um final de semana que é o jogo das minas. Só mulheres podem entrar e jogar. Tem um final de semana que é... Então eles vão fazendo eventos que abrigam públicos diferentes, gratuitos, para ensinar as pessoas a jogarem. Mas, assim, existem outras luderias, tem muitas luderias em São Paulo também. Onde mais tem aqui no Brasil, provavelmente, luderias, que são... Você vai lá, pega um board game e joga. Mas ainda é uma cultura distante. Você vê a Alemanha, por exemplo, board game tá no jornal de domingo, sabe? Com destaque. Pegar aqui no Brasil Globo e TV board game. Não tem. Na Alemanha você vai ter, tipo, board game da semana. Esse jogo aqui. Então, assim, é uma cultura que tá tão espalhada, tá tão naturalizada, que pra gente competir e entrar, é todo um esforço de popularização. A ideia do Porchat estar com a gente, inclusive, foi partindo desse princípio. Ele é um comunicador de massas. Se o que a gente faz consegue ser mostrado de maneira natural por um comunicador de massas, quando a pessoa olha aquilo e fala, putz, é aquele jogo, é aquela história, é Senhor dos Anéis, é Harry Potter, é Stranger Things. Então, isso a gente consegue passar uma mensagem muito mais transparente para turma do sofá, parafraseando Big Brother. Boa. Peterson, fazer 2 pedidos para você antes da gente se despedir. 2 pedidos. O primeiro. Para quem quer iniciar no RPG de mesa, qual que você indica? Você tem algum vídeo para poder ensinar a galera? Você assim, qual que você indica que seja mais fácil, ou sei lá, que tenha um acesso mais facilitado, mais simples, mais facilitado, mais fácil, fui redundante, mas que seja mais simples para a galera e tudo mais. Por exemplo, para mim, né? Para mim, qual que você indica? Eu tenho um para indicar. Por favor, também, os dois. Despertar do Abismo. youtube.com D20 Culture. A gente tem uma série nossa, uma websérie, já tem com mais de 30 episódios, com uma série de jogadores e jogadores muito carismáticos, gente muito bonita na tela, que você pode assistir durante 4 horas fazendo atrocidades enquanto a gente tenta salvar o mundo. Então, uma série de RPG que você assiste como show. Muita gente assiste a gente com uma novelinha semanal. Tem várias mensagens que a gente recebe, tipo, toda terça-feira tem minha novelinha. Você fica com minha esposa e vejo a novelinha do D&D. Mas para jogo, de fato, se quiser juntar os amigos e jogar com o jogo, dificilmente, até porque acabou de passar agora o financiamento, foi um sucesso, terceiro maior da história na plataforma Catarse,
Avatar Legends, a gente acabou de lançar no Brasil. Nos Estados Unidos ele é um fenômeno. Pra você ter ideia, o Avatar Legends nos Estados Unidos, quando lançou, teve crise na entrega dele, teve crise de desabastecimento de papelão. Nossa. Então, assim, City. depois pesquisa sobre Avatar Legends nos Estados Unidos, é o fenômeno que foi no mercado. E aqui no Brasil a gente tem ele gratuitamente, você pode baixar, pode comprar os suplementos e jogar com seus amigos. É um jogo super de entrada, é um jogo que explica exatamente todos os conceitos do jogo RPG de maneira muito simples e direta. Eu tô completamente apaixonado, jogo RPG a vida inteira, e assim, ele mudou muito dos conceitos que eu tinha sobre jogar o jogo. E eu acho que ele é uma porta de entrada para quem curte Avatar, aproveitando o hype da série, vai ser fácil achar amigos que queiram jogar também. Pô, tu viu o live action? Quer jogar com aqueles personagens? Tá aqui, ó. Avatar Puta, que Legends. da hora. E o segundo pedido, uma ideia que eu tive aqui, eu não copiei de lugar nenhum, né? Nem do canal Piuí, nem do PiuíCast, não copiei de lá. Mas quando você tiver um tempinho, você vai conversando aí com o Diego, fazer o Rei RPG do Patusca. Com certeza, a gente Criar pode uma marcar um dia. história. Se Vamos. quiser, a gente cria uma historinha qualquer, simples, pra gente poder gravar um podcast Vamos, com certeza. do Vai RPG ser do um prazer. Patusca. Vai ser um Se prazer, quiser- vai ser um prazer contar a história pra vocês. Escolha o tema e a gente joga uma história, uma mesa juntos. Vai ser um prazer. Hein, Thiagão? Boa. Peterson, eu não queria revelar minha idade, mas você falou da Catarse, que é a que faz os jogos, e eu lembrei do jogo que eu comecei a jogar, eu vou ter que falar. Foi o Arcanum, foi o primeiro jogo que foi lançado em revista, lembra? Que era da Arcanum, editora claro que eu Dragon. lembro. Então, Arcanum, que era um jogo de fantasia, de terror, na verdade. né? isso. O próprio, que era da editora Dragão, se não me engano, alguma coisa assim. Daimon. Da antiga editora Dragão, eu acho que é do Nossa. Marcelo Del Débio, alguma coisa assim. Que ele Editora fazia Daimon, isso aí, parte. editora Da Daimon. Daimon, isso, exato. Joguei Eu- muito. Então, eu não queria falar, mas eu sou dessa época. Esse jogo foi lançado em 1995. Pois, é antigo. Eu 98. sou bem vodo. Por aí. O Renan tinha 30, o Renan eu tinha vou falar que eu 38 fiquei anos. emocionado agora, porque o Peterson conseguiu fazer o Renan falar bastante. Pois. Aí Ele não- ele joguei mexeu, O cutucou a Bruno ferida. sabe o que eu tô dizendo. O Bruno me entende. Ele cutucou Então a é ferida. isso. É isso, pessoal. Peterson, fala suas redes sociais pra Gente, galera seguir você, onde acompanhar, o seu canal no YouTube, onde te encontrar. Fala pra galera aí. Muito bem, eu estou disponível no Discord do The 20 Culture. Você acha as redes do The 20 Culture facilmente na internet. Só digitar The 20 Culture no Google ou no seu buscador favorito, que você acha a gente YouTube, Spotify, Twitch, TikTok, Facebook, enfim, todos os lugares. E eu estou em todas as redes, principalmente Instagram e Twitter, como Pet Rodrigues. Pet Boa. Rodrigues. Fechado, galerinha. Peterson, espero que você tenha gostado do nosso papo. Muito obrigado. Pô, que legal, maneiro. Galerinha, siga nossas redes sociais do Patusca Nerd. Temos o nosso canal no YouTube. Temos também a nossa página no Instagram com publicações diárias, tá? Logo mais teremos cortes, teremos outros vídeos, conteúdos quase que diários no próprio YouTube. A gente está preparando tudo para vocês terem o que assistir, para poderem se divertir com a gente, me hatear também. Siga também Por favor. tem nosso Spotify, nosso canal no Spotify, que tem 35 episódios, ó, um mais delicioso que o outro. Então é isso, galerinha. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Agradecer ao Peterson, dizer que foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço. E é isso, galerinha. Um beijinho no coração de vocês. Um beijinho bem gostosinho no coração de vocês, que logo, logo minha transmissão será feita de São Paulo, tá? Logo mais estarei mais pertinho de vocês. Vocês vão sentir o calorzinho do meu bafo, tá bom? Ei. O Bruno chega a ficar nervoso. Muito, viu? Não esqueça, minha língua é poderosa. É isso aí, galerinha. Um beijinho pra vocês e tchau!